Delegado Edson Moreira, 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria, senhor presidente, que fosse dado como lido e divulgado nos meios de comunicação da Casa e na Voz do Brasil nosso pronunciamento sobre segurança pública, em que o Rio Grande do Norte vive, na realidade, cenas de terrorismo puro. É puro terrorismo aquilo que está fazendo no Rio Grande do Norte, no Ceará e em todo o Brasil, com essa criminalidade. De dentro do presídio, essa vergonhosa comando de invasão de delegacias, quartéis, incêndio de ônibus, incêndio de viaturas. Senhor presidente, atitudes têm que ser tomadas ao ponto do governador do Estado ter que acionar o Exército Brasileiro e a Força Nacional em plena Olimpíada. Que exemplo que está sendo dado para o Brasil, em plena Olimpíada, essa barbárie, esse terrorismo que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Gostaria que fosse divulgado nos meios de comunicação, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PT do Acre, Angelim. Cedo a palavra pelo PR de Minas Gerais, delegado Edson Moreira. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, como eu já vinha dizendo, como eu já vinha falando, a violência toma conta do nosso país. E hoje, senhor presidente, fazem 10 anos da Lei Maria da Penha. Uma lei que, em tese, muito boa, mas na prática não está funcionando. Por que eu falo isso? Porque já em 2010 tive, junto com a minha equipe do DHPP de Minas Gerais, investigar a morte, o assassinato que apareceu nas câmaras televisivas internacionais da cabeleireira Maria Slaine, lá em Belo Horizonte. O borracheiro simplesmente invadiu o salão de beleza da cabeleireira e desferiu 9 tiros de pistola 9mm. Isso lá em Belo Horizonte. Vejam só. E hoje faz 10 anos da Lei Maria da Penha. Precisamos incrementar, dar mais celeridade, é isso aí. Mas como nós vamos fazer isso? Mudando a lei de execução penal, para que o criminoso sinta a mão do Estado punindo-o pelos crimes que ele pratica. E isso não está acontecendo. Rio Grande do Norte é exemplo contemporâneo. Ontem, hoje, vamos ver o que aconteceu lá. Os ataques que os criminosos estão fazendo. Por quê? Só porque colocaram bloqueadores e negaram aos condenados que usassem telefone celular dentro da cadeia. Isso é um disparate. Isso é um crime, senhor presidente. E com isso, a impunidade campeia solta em todo o país, da Serra da Contamana, lá no Acre, até Ponta Seixas da Paraíba, do Arroio Chuí até a Serra, lá do Pico da Lebrina, em Roraima. Os marcos do nosso país. Quer dizer, a criminalidade é que manda no país. Verdadeiros crimes de terrorismo, onde são utilizadas armas de guerra. E isso é punido como roubo. Não é roubo. Isso é crime de terrorismo. E tem que ser tratado como tal. Por gentileza, comissões de deputados, vamos dar celeridade a projeto que nós apresentamos para que esses crimes sejam considerados como crime de terrorismo. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra pelo PT do Acre, Angelim. Vossa Excelência tem 3... Senhor presidente, senhores e senhores deputados, é claro que a situação econômica do país é difícil e alguma coisa
tem que ser feita para se consertar esse buraco negro que aí se deixou. E o presidente já disse que virão alguns remédios amargos. Vamos discutir e ver qual é o melhor caminho que devemos seguir para o nosso país, para se resgatar esse buraco negro que foi deixado nesses últimos anos no nosso país. Mas, por outro giro, senhor presidente, retornando ao assunto que domina todo o país, que é as Olimpíadas, que o Brasil está sediando, e que há um aparato de guerra no Rio de Janeiro para manter a segurança, tendo em vista que tem delegações do país inteiro. Gostaria, senhor presidente, que também fosse usado esse mesmo aparato que espero para transmitir segurança aos nossos cidadãos brasileiros que cotidianamente sofrem as maiores barbaridades que um ser humano pode se passar, desde a violação dos seus direitos e da sua vida privada, com invasões na sua residência, assassinatos de parentes, estupros, roubos, tudo que se possa imaginar de relação violenta. Outra, os carros fortes, as seguradoras estão sendo atacadas com armas de guerra, lança-rojão, .50, explosivos, atos de verdadeiro terrorismo pelo país afora. Ninguém, em sã consciência, nesse país tem tranquilidade. Nenhuma cidade, nenhum distrito longínquo nos rincões do nosso país tem tranquilidade, porque os criminosos vão lá, explodem a cidade, atacam os destacamentos policiais que, na realidade, não tem o que fazer, porque os criminosos, em sua maioria, até oriundos das polícias, ou foram escolhidos, ou usam os ensinamentos aprendidos nas academias para os ensinamentos das academias para a prática criminosa. O crime vai e pega esses cidadãos que serviram o exército, serviram a brigada paraquedista, serviram as forças armadas, serviram nas polícias militares, nas polícias civis, e levam para o crime e comete essas barbaridades que se vê país afora. Então, alguma coisa tem que ser feita e tem que se qualificar. Nesse caso, senhor presidente, qualificar o crime, nesse caso, quando praticado por policiais e ex-policiais. A pena tem que ser em dobro, tem que ser feito isso daí e se cumprir a pena. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PR de São Paulo, Capitão Augusto. Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Carlos Manato, 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu gostaria de comunicar a vossa... Rogério. Mauro Pereira, 3 minutos. Senhor presidente, delegado Edson Moreira, gostaria de falar, infelizmente, sobre uma das coisas que mais atormenta a sociedade brasileira, que dos nossos trabalhos em plena campanha eleitoral. Então, eu queria que Vossa Excelência acolhesse como lido. Muito obrigado. Perfeitamente. Próximo orador inscrito, Roberto de Lucena. Arnaldo Faria de Sá, 3 minutos.
Licença, capitão. Senhor presidente, lembrando, inclusive, o Michel Temer se fez politicamente com a reforma da Previdência de FHC. A partir dali é que ele virou presidente da Câmara. Próximo orador, Valdir Damosso, PT do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, isto é algo que acontece diuturnamente nos tribunais brasileiros. E isso é muito grave, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo oradora, Raquel Muniz. Presidente, consegue um minuto? Era que colocar até que se desloque 1 minuto para Paulo Folleto. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Érica. Banco do Brasil entra na mira da Lava Jato. Força-tarefa investiga desvio de 150 milhões em compra de software, mas eu temo muito. Quando puxa a ponta do iceberg, geralmente o tamanho do iceberg é incomensurável. Obrigado, presidente. Érica Cocai, 3 minutos. A ponta do iceberg tem sido tirada e tem sido puxada pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Porque até então a ponta do iceberg estava submersa. E tem sobrevivido a todas as corrupções que têm sido apontadas e investigadas pelo governo Dilma e Lula. Próximo orador, Capitão Augusto, 3 minutos. Obrigado, presidente, senhores e senhoras deputados. Volto aqui para falar novamente dessa PLP 257, que está tirando o sono de todos os servidores. O mínimo que nós esperamos agora é que tenhamos um pouco de dignidade e um tratamento diferenciado nessa 257. Obrigado, presidente. Da terra onde se canta o fandango, Mauro Pereira, 3 minutos. Senhor presidente, deputado Edson Moreira, agora capitão Augusto, presidindo essa casa. Não é gasto, é investimento, que é devolvido em qualidade de serviço prestado. Cabo Sabino, 3 minutos. Depois, Jandira Fegali pela liderança. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesse 1 ano e meio que estou nessa... e com poucos direitos e mal visto até pelo Estado e pela população, votarei contra. Muito obrigado. Pela liderança da minoria, deputado Jandira Fegali, só tem 8 minutos na tribuna. Bom, presidente, não temos... Primeiro, cumprimentar a todos, depois dessas 2 semanas, e todas as mulheres aqui presentes nesse chamado recesso branco, retornando hoje para os trabalhos da casa. Primeiro, a sessão foi chamada para... Senhor presidente, a semana passada, a semana retrasada, mais ou menos, prenderam-se por suspeita de terrorismo 10, 11 pessoas. Só que o crime de terrorismo já está acontecendo há muito tempo. Porque é o seguinte, se um bando armado assalta uma empresa de valores com explosivos, com quarteirões inteiros, expondo a perigo, ponto 50, lança rojão e garrote, isso já é crime de terrorismo. A sociedade, como toda a população, sofre diuturnamente com isso, não tem sossego, nem nas madrugadas. As pequenas cidades do Brasil, os pequenos municípios, os distritos, estão sendo explodidos, dinamitados, e todas as forças de segurança que lá estão sendo assaltadas pelos criminosos. Para mim, isso não é crime organizado, isso é terrorismo, e tem que ser tratado como tal. Tal ação causa um terror em toda uma população de um município, de um país como um todo. O que está acontecendo no Rio Grande do Norte, Pernambuco e outras cidades onde queimam ônibus, isso queimar ônibus, causar pânico à população, onde
pessoas são assassinadas por estar dentro dos ônibus, isso é terrorismo. Precisamos pôr um fim nessas ações de terror que os criminosos, a qualquer momento, sentem-se no direito e fazem com que seus asseclas cometam barbaridades como essas que estamos assistindo há muitos anos. Isso começou em 2006 em São Paulo, quando o PCC atirou em delegacias, explodiu as guardas municipais, mataram policiais militares por todo o contingente sul de Minas, incendiaram ônibus. Então, essas são ações de terror e precisa ser tratado como crime de terrorismo, porque o crime de terrorismo é imprescritível e ele tem que pagar. Temos que revisar essas práticas criminosas que estão sendo feitas por esses verdadeiros... Para concluir, senhor presidente. Concluído, deputado. Estados, tipo Estado Islâmico. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Nós vamos então, deputado Antônio Giacomi, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado de São Paulo, Duarte Nogueira, deputado